E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro e também falarei um pouquinho sobre as leituras que estão em andamento neste momento em que eu gravo. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para a retrospectiva de leituras feitas no mês de setembro e também vou abordar aqui um pouco sobre as leituras que eu estou fazendo, livros que eu comecei no mês de setembro, mas não consegui terminar ou que também estão me acompanhando há mais tempo. Primeira coisa, gente, antes de começar aqui a minha pilhinha de livros lidos, eu quero convidar você que está aqui comigo assistindo a este vídeo para que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Aproveite também, clique ali no sininho, assim você recebe as notificações do canal e aí não perde nada. Combinado? Então vamos lá para as leituras do mês, que começou muito bem com um clássico da nossa literatura brasileira, Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Vou deixar a capa aqui para vocês porque eu li no Kindle. Para quem não conhece, este é um grande clássico da nossa literatura que tem uma personagem assim inesquecível, o Policarpo Quaresma, esse sujeito, né, esse militar que é muito nacionalista, muito patriótico, tanto que ele começa a ser visto como uma pessoa bastante excêntrica pelos seus colegas, pelos seus vizinhos e pelos seus familiares. Gosta de consumir e de estudar tudo aquilo que tem relação com a cultura, com a natureza, enfim, com a formação deste país, desta ideia, né, que nós temos de nação brasileira e inclusive a língua. Então ele chega ao ponto de escrever uma carta para os políticos, né, pedindo que fosse revista a questão da língua, que nós adotássemos o tupi como língua nacional, oficial do Brasil, já que é uma língua que realmente nasceu aqui, coisas assim bem estapafúrdias, né? Considera-se uma leitura que é muito interessante, muito importante, porque trazendo, né, fazendo uma contextualização, eu vi ali muitos paralelos interessantes para enxergar essas ideias nacionalistas, esses patriotas muito exagerados, né? Enfim, coisas muito interessantes, reflexões super relevantes. Lima Barreto, que é um grande escritor brasileiro, traz críticas e ironias ali para sua literatura. Ele era muito observador, né? Escreveu assim a sociedade da época de maneira muito brilhante e é muito importante que conheçamos, né, a sua literatura. Eu tinha muita vontade de ler um romance do Lima Barreto, só conhecia a literatura dele por um conto e agora fico feliz de trazer então essa leitura feita aqui para o canal e para minha vida. Então comecei super bem e na sequência li um livro que eu acho que você talvez já tenha ouvido falar o nome, né? Que é Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, uma autora mexicana. Esse livro aqui não é tão antigo, se não me engano é da década de 80 ou 90, agora me esqueci. Ah, tá certo. Então, o livro é de 1989, tá, gente? Ele foi adaptado ao cinema, né, com um filme de mesmo nome que eu ainda não assisti, mas fiquei super curiosa, tá? Eu gravei um vídeo de resenha sobre Como Água para Chocolate. Se ainda não saiu, sairá logo, em breve. E é uma leitura, assim, super gostosa, gente, porque como o nome já sugere, ela mistura aqui a culinária mexicana com um romance muito apimentado, uma escrita que relembra, que traz elementos de uma literatura fantástica, né? Eu adorei, é uma leitura super gostosinha, né? Eu fiz algumas críticas em relação a algumas caracterizações de uma personagem feminina aqui, lá na minha resenha. Depois vocês confiram para ver o que eu pensei sobre, mas que me incomodou, porém não deixou de ser uma leitura que eu gostei muito de fazer, eu gostei muito de conhecer, né? É uma leitura que deu bastante fome, inclusive, né? Eu gosto muito de filmes e livros que tenham cozinha, gente. Eu sou encantada pelo espaço da cozinha, né, como um ambiente até cultural, um ambiente muito familiar e onde muitas coisas acontecem, né. Eu até comentei na resenha, eu acho, que o meu TCC, né, da graduação é um livro-reportagem sobre culinária mineira, retratando aí em 7 cidades, 14 pessoas
que estão envolvidas com a culinária mineira. Bom, vamos lá para o próximo livro que eu li. Eu terminei este livro aqui, Contos Novos, do Mário de Andrade, e aí, com este livro, eu encerrei o box que eu tenho aqui de Mário, com outros 3 livros que já tem aqui vídeo no canal, além da leitura das cartas do Mário de Andrade para o Drummond. Então este ano eu li bastante coisa do Mário de Andrade, fiz vídeos, confiram, coloquei assim tudo que eu li, aprendi, senti nesses vídeos, e também já gravei um vídeo sobre contos novos que deve sair em breve também. Então, como o título já revela, é um livro de contos do Mário de Andrade, um livro póstumo do autor, que saiu em 1947, que reúne 9 narrativas breves do Mário de Andrade, escritas durante 2 décadas, e eu amei essa leitura, sempre muito divertida. Tem alguns contos em primeira pessoa que coloca elementos e passagens da sua própria vida, da sua própria história, e outros contos em terceira pessoa que ele coloca um olhar mais social, um olhar para as questões da sociedade, da cultura, e principalmente eu vejo assim um olhar mais voltado para as questões de classes, para as questões especialmente da classe trabalhadora. É assim um livro super gostoso também. Eu até sugeri no vídeo de resenha que seja, talvez aí, se você estiver buscando ler Mário de Andrade, um livro de entrada à obra do Mário de Andrade, né? Que aí você já vai conhecer assim a ironia do Mário, as brincadeiras que ele adora fazer e esse olhar dele muito perspicaz para as pessoas, né? Para as relações. Então eu acho super interessante. Adorei a leitura. Agora vou ver assim o que mais de Mário tem para eu conhecer, para trazer para vocês, né, futuramente. Mas eu tô muito feliz com esse projetinho meu pessoal, né, de ler mais o Mário de Andrade, conhecer a sua obra. Este livro aqui, Contos Novos, e o livro Amar, Verbo Intransitivo, que é um romance, são releituras que eu fiz. Eu não me lembrava de já ter lido esse Contos Novos, e depois que eu comecei a ler que eu percebi que eu reconhecia aquelas personagens, algumas cenas. Eu nem sei quando que eu li, mas que ficou marcado em mim de alguma maneira, assim, sabe? Eu realmente guardei aquelas imagens na cabeça e resgatei naquele momento que eu tive contato com os contos. É isso, gente. No mês foi o que eu terminei de ler, que eu consegui, né? Porém, estou lendo alguns outros livros que, né, não terminei. Vou começar a mostrar este aqui, Escute as Feras, da Nastácia Martin, que é uma autora francesa, gente. Então esse aqui é um livro desta autora e é um livro que retrata, que elabora, que reflete, que tenta assim entender uma passagem, né, da vida dessa autora muito importante e muito intensa, que foi um encontro ou assim, né, um embate entre ela, que é antropóloga e estuda populações ali no grande norte subártico, né, entre essa mulher e um urso. Ela foi atacada por um urso, né? Vamos resumir assim. Teve a sua cabeça e a perna também muito mordidos. Teve que passar por diversas cirurgias. E não só passar pelas cirurgias, mas também pelas questões assim políticas e de cultura mesmo, ali na região onde ela foi atacada pelo urso, perto ali na região russa, da Sibéria. Enfim, não sei, agora me fugiu exatamente o nome do lugar. Aí ela volta para a França, seu lugar de origem, aí tem que fazer novas cirurgias, coisas dão errado. Mas enquanto isso, ela tenta se entender como essa nova pessoa. Tem uma questão anímica também dessa relação que ela cria com o urso. E porque estuda nessas populações ali locais, de povos que têm uma outra cultura, um outro olhar para o mundo, povos que têm uma relação muito diferente com o sonho, com o animal, com a natureza, que não tem essa separação, né, de natureza e cultura, por exemplo, questões bem complexas assim, mas resumidamente é um livro assim muito impactante, em que a gente percebe, né, como que ela foi respeitosa e corajosa de tentar
entender, elaborar essa experiência tão difícil, né, dessas marcas físicas, psicológicas, mentais, culturais, de identidade, sei lá, é muito profundo, né? Então, uma leitura que eu tô quase terminando, assim, gente, faltam poucas páginas. Provavelmente eu já termino, assim, nos primeiras horas, nos primeiros dias de outubro, mas não terminei, então no próximo mês a gente conversa sobre ele. Um outro livro que eu estou lendo, já mostrei para vocês no mês passado, vou mostrar para vocês nos próximos meses, é a Antologia Poética da Cecília Meirelles. Esse mês de setembro, eu acho que eu li, assim, 1 ou 2 livros aqui. Até agora eu já li 1, 2, 3, 4, 5 livros que estão aqui. Tem vários livros, vários mesmo, gente. 13 livros, e eu já li 5, mas assim, tô lendo naquela devagareza, então provavelmente vocês verão eu falar desse livro ainda nos próximos meses por aqui, né? Porque vai devagar. Por fim, esse mês eu estou lendo Os Transparentes, do autor que... Putz, agora me fugiu o nome, gente. Eu tô lendo ele no Kindle. É um autor que eu já tinha muita vontade de ler, que eu sempre vi assim como uma referência de escritores contemporâneos africanos, de países africanos com língua portuguesa. É um livro assim que é belíssimo, gente. Eu estou assim ainda no comecinho do livro, mas ele tem uma linguagem muito poética, uma escrita muito sensível e um retrato de Luanda assim diferentíssimo, em que ele põe essas personagens que os transparentes, nessas personagens populares, essas personagens que retratam aquelas pessoas que são muito invisibilizadas dentro de uma sociedade muito injusta, desigual, com questões ali interessantes como a falta de acesso à água, à luz, a energia que cai, os moradores de prédios que parecem mais ruínas, pessoas que vendem conchas para poder sobreviver, o carteiro que entrega cartas e sonha com uma motocicleta para poder trabalhar. Então, assim, é um livro muito sensível, com um olhar assim muito cuidadoso em relação a uma cidade, a uma sociedade, a um país, e eu tô adorando. É claro que estou no começo, não posso falar muito, mas já estou muitíssimo feliz de conhecer a literatura desse autor, né? Tão bem indicado, tão bem falado. É isso. São as leituras que eu estou fazendo no mês de setembro. Eu acho que tem aqui uma variedade grande, né? Literatura brasileira, literatura estrangeira, tem contos, tem romances, tem clássicos, contemporâneos, literatura autobiográfica, poesia, né? Então, assim, de tudo um pouco como eu gosto. Então, eu espero que vocês tenham se inspirado. Me contem aí se vocês já leram ou conhecem algum desses livros que eu mostrei, né? E assim, a gente conversa. Também me conte o que você leu no mês de setembro, né? Para eu saber, a gente poder trocar indicações. Combinado? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!